Mal e mal a semana começou e provavelmente você já deve ter recebido aquele vídeo da Luísa Trajano dizendo mais ou menos assim: vá o mais rápido possível em nossas lojas, por favor. E se você não recebeu, se você não viu, se você tá boiando, dá um Google aí que você logo vai achar. É um vídeo de um pouco mais de 1 minuto. A questão é que o que acabou pegando muito foi justamente essa frase no finalzinho do vídeo que muita gente começou a questionar. Bea, que tom de desespero é esse? Será que Magazine Luiza vai quebrar? Calma, gente, eu quero trazer algumas informações importantes sobre isso, inclusive minha opinião sobre esse vídeo, mas a minha opinião também sobre as ações de Magazine Luiza, mas também do varejo. Só antes, eu vou fazer aquele clássico pedido para vocês já se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e também, já aviso, vou utilizar algumas informações que eu tirei do Trademap e eu sempre deixo o link da plataforma aqui embaixo para vocês também poderem fazer as análises de vocês, a gestão de carteira. A maior parte da plataforma vocês podem utilizar gratuitamente, mas também tem os planos de assinatura caso vocês queiram, beleza? Mas vamos lá, gente, a questão é que esse vídeo gerou sim uma certa polêmica, porque muita gente começou a falar que o tom era de desespero, e eu acho que a galera acabou utilizando isso junto com aquilo que o Barsi trouxe há alguns dias, né, algumas semanas atrás, quando ele falava que da possibilidade, né, de que a maioria das empresas um dia vão acabar quebrando. E não é que ele estava profetizando algo agora pro curto prazo, mas ele estava falando sobre isso, ele trouxe a questão do varejo que não faz parte dentro da estratégia dele, é um setor um pouco mais cíclico, e eu acho que a maioria acabou unindo essas peças e ficaram realmente preocupadas se a empresa vai quebrar. Bom, primeiro ponto, gente, vamos falar sobre o vídeo em si, tá? Só para explicar para você que talvez ainda não assistiu, basicamente a Luísa Trajano ela aparece falando sobre o carnê gostosinho, foi basicamente assim que ela se referiu a ele, e fazendo convite então para as pessoas irem até as lojas e fazerem então as suas compras nesse carnê com juros reduzidos. E aí ela fala de comprar televisão para Copa, de computador, de enfim, várias coisas. E aí eu sei que vocês devem estar pensando, beleza, Bea, mas e o que tem, né? Será que realmente isso foi um desespero? Eu acho que assim, a estética do vídeo foi relativamente duvidosa. O tom que foi utilizado talvez deixou transparecer tudo isso. Só que eu acho que o que era a intenção do vídeo, eu acho que vai conseguir fazer isso, era atacar justamente aquelas pessoas que, muito provavelmente, a partir de agosto, vão estar com os benefícios, aquele de R$600 que foi aprovado agora na PEC dos benefícios, vão estar com essa grana na mão. Então, basicamente, a Magazine Luiza sai na frente, tentando capturar o dinheiro dessas pessoas, pedindo para elas irem até a loja e aí fazerem, então, esse carnê gostosinho, como ela bem chamou. Então, eu acho que, basicamente, a mensagem do vídeo era para isso, apesar de, como eu disse para vocês, a estética ser relativamente duvidosa, né? E ao mesmo tempo, muita gente pegou e começou a falar assim: pô, Bea, mas eu acho que é isso mesmo que acontece com essas empresas, né? Porque quem lacra não lucra. E aí eu pergunto pra galera, né, gente? Isso porque eu não coaduno com as ideias da esquerda, tá? Mas eu pergunto pra galera: e as empresas que não se posicionaram politicamente, por que elas conseguiram ir pior do que Magazine Luiza quando a gente começa a olhar os números, os balanços, os resultados? Então fica só essa reflexão. Mas a questão é o seguinte, não tem jeito, as empresas de varejo, como vocês podem ver nessa telinha aqui, elas sofreram no último ano, só que nesse último mês, nessa última semana, vocês podem ver que elas começaram a se recuperar. E eu acho que existem dois fatores muito importantes que acabam impactando nessas empresas. Magalu, Via, lojas americanas, acabei não colocando, mas tem Mercado Livre e tal. O que eu acho que é um ponto importante? Primeiro, óbvio, PEC dos benefícios. Então, como eu falei pra vocês, galera com dinheiro na mão vai sim acabar gastando. E por mais que vocês falem, não, Bea, a galera vai consumir só o básico, você acha que eles vão sair comprando televisão na situação que o país tá? Gente, não se esqueça do que aconteceu em 2020. Em 2020, estourando pandemia, muita gente perdendo emprego, muita gente com dificuldade, começaram a ser pagos os benefícios e a galera atacou o louco do consumo. Tanto que as empresas de varejo em 2020, eu fiz vídeo aqui pro canal mostrando como algumas estavam batendo recordes de receita em algumas linhas, de televisão, smartphone, videogame. Então, o varejo como um todo estava indo muito na contramão de tudo que estava acontecendo com o restante do mercado e com alguns setores. E aí, por mais que eles tentassem negar, dizer que não era o benefício, era porque eles estavam muito bem posicionados no e-commerce e tal, gente, é claro que o benefício acaba impactando. Só que impacta não somente nos resultados que a gente viu lá em 2020, por exemplo, como na própria questão da inflação. Apesar de nós termos visto alguns políticos dizer que imprimir dinheiro, né, ou enfim, fazer essa expansão monetária não geraria inflação,
é óbvio que acabou gerando inflação, né, gente? Então, como vocês podem ver, por exemplo, nesse gráfico aqui, a gente tem um acumulado nos últimos 12 meses de mais de 11,89%. E o que isso sinaliza? Isso sinaliza já o segundo ponto do porquê as varejistas como um todo vêm sofrendo. O poder de consumo do brasileiro foi corroído. E aí é óbvio que em determinadas situações eles precisam sim priorizar no que vão gastar, precisam fazer algumas trocas ali inteligentes para tentar fechar o orçamento no final do mês. E aí é claro que tudo isso impacta nos resultados. E por que esse cenário adverso acaba impactando muitas vezes de forma muito rápida essas empresas, né? Aí eu acho que existem outros dois pontos que a gente pode trazer. O primeiro, gente, é concorrência. É inegável que o setor de varejo cresceu demais com a concorrência, principalmente com algumas empresas de fora chegando. Shopee, AliExpress, Amazon, e aí você tem próprio Mercado Livre, e aí todas essas empresas estão se degladiando no mercado, sendo que o setor de varejo como um todo, historicamente, eles sempre trabalharam com uma margem um pouco menor, mas porque eles ganham muito no volume de vendas. E aí, só para vocês entenderem o que eu tô falando e como a concorrência, até mesmo a inflação, né, acaba impactando nos resultados das empresas e nos indicadores das empresas, dê uma olhada nesse histórico da margem EBITDA de Magazine Luiza, né? Então, lá em 2017, 2018 até 2019, ela tinha uma margem EBITDA de mais de 8%. E agora não chega a 2%, 3%. Né? E tudo isso, gente, por quê? Para elas se manterem competitivas, elas precisam tentar driblar esses sintomas de inflação, driblar esses sintomas de concorrência e precisam trabalhar com margens um pouco menores. E aí, consequentemente, quando a gente tem empresas que operam com margens tão espremidas, qualquer cenário um pouco mais adverso como esse que eu expliquei para vocês, acaba impactando essas empresas e por isso, inclusive, que a gente consegue ver resultados negativos, prejuízos que foram entregues, por exemplo, no primeiro trimestre de 2022, não só por Magalu, mas pela Via, Lojas Americanas e enfim, por aí vai. A questão é que esse é um ponto importante. Agora, o que muita gente tem que levar em consideração, que é o seguinte, né? Nós temos que analisar que sim, o setor de varejo, gente, ele é cíclico, tanto que não foi só a Magalu que sofreu, foram todas as outras empresas, como eu trouxe para vocês. Só que nessa questão de, será que Magalu vai quebrar? É importante a gente entender que dentro dessas varejistas, ela era uma das que até então estava mais preparada, principalmente quando a gente fala da questão do caixa. Eu fui lá no resultado dela do primeiro trimestre de 2022 e aqui, gente, o que a gente consegue ver? O caixa líquido da empresa. Então é óbvio que no ano passado ela tinha um caixa muito maior. Lá no meio da pandemia, elas até fizeram, né, um follow-on para levantar capital, não somente Magalu, mas própria Via fez também. E aí, de lá para cá, esse caixa ele vem sendo reduzido, óbvio, por todos esses motivos que eu trouxe para vocês, mas ainda assim, ela opera com um caixa líquido ok. E das empresas que a gente tem do varejo, ela acaba sendo, sim, eu acho que uma das mais preparadas, vamos dizer assim. Por mais que a galera insista em dizer quem lacra não lucra, eu sinceramente acredito que a maioria dos consumidores, quando vão comprar uma televisão, se achar mais barato na Magazine Luiza, vai acabar comprando na Magazine Luiza, né, gente? Principalmente se for uma diferença maior. Então, olhando por esse ponto, eu não acho que Magazine Luiza vai quebrar agora. Sim, talvez o Barsi tenha razão de que um dia todas as empresas vão quebrar, mas não acho que isso vai acontecer efetivamente agora, olhando os números da empresa, tá, gente? Eu acho que ela tem um caixa relativamente interessante. Eu acho que nesse curto prazo, tá, essas empresas vão conseguir, não somente o Magalu, mas as empresas do varejo como um todo vão conseguir ter esse respiro por conta desses benefícios e também eu acho que porque os índices de inflação, apesar de ainda estarem altos, a expectativa é que eles já comecem a baixar um pouco também, então talvez, por exemplo, com combustível, energia um pouco mais baratos no curto prazo, isso dê uma certa folga de um lado no bolso, né, dos consumidores, e aí talvez eles voltem a olhar para outro tipo de consumo, então eu acho que tudo isso vai impactar nos índices de inflação e também no consumo, que vai acabar favorecendo essas empresas. A única coisa, gente, que eu digo pra gente tomar como um alerta, e eu digo um alerta porque, como vocês podem ver, tem uma telinha no Trade Map que ele sempre diz as recomendações das ações, né? E o que a gente vê, por exemplo, para Magalu? Que nós temos pelo menos 9 recomendações de compra e 6 recomendações para manter na carteira. Quem tem, só mantém. E não tem nenhuma recomendação para venda, tá? E aí o que acontece? A gente tem que ter um certo cuidado porque tem que alinhar muito bem o porquê você tá investindo em uma empresa de varejo ou até mesmo
mesmo na Magazine Luiza, tá? Qual é o prazo desse seu investimento? Porque eu sou da opinião que é a seguinte, tá? Nós estamos vendo a PEC dos benefícios, vai ter a galera com grana na mão e existe uma certa preocupação que é a seguinte, de que isso tudo volte a impactar os índices de inflação lá na frente, seja para o final do ano, seja, por exemplo, para 2023, porque a galera vai talvez estar com a grana na mão e voltar a consumir um pouco mais. E a gente viu esse cenário em 2020 e a gente está vendo o resultado hoje. Então, eu diria para ter uma certa cautela quando você vai tomar essas decisões, porque no curto prazo eu vejo essas empresas sendo ajudadas, mas a gente não sabe qual vai ser o impacto disso tudo, de benefícios e tal, lá na frente, seja no ano que vem ou no próximo e por aí vai. E tudo isso, gente, para dizer o quê? Que empresas do setor de varejo, eu volto a repetir, são cíclicas e por isso eu não acho que esse tipo de empresa serve para qualquer investidor. Muita gente comprou na farra em 2020, muita gente comprou na farra também em 2021 e tal, e no final das contas viram aí quedas de 70%, 80% e agora vão ter que esperar talvez muito tempo para conseguir se recuperar desses tombos. Isso porque muito provavelmente não tinham olhado a situação que estava acontecendo com o varejo, não entenderam o quão cíclico ele era e o quanto talvez o cenário econômico que estava se desenhando poderia impactar nelas. Então eu acho que esse tipo de empresa exige muito mais do investidor, muita atenção nos indicadores econômicos, muita atenção nos próprios dados dessas empresas para entender o quanto elas vão acabar sendo impactadas e até mesmo muito estômago para ver talvez elas terem uma oscilação tão grande como a gente viu nesse último ano, entendendo que é cíclico. Então, se você acha que você dá conta desses 3 pontos que eu trouxe para vocês, tudo bem, olhar para o setor de varejo, porque sim, tá muito barato nesse momento, é ok. Agora, se você não dá conta desses 3 pontos aqui, gente, aí tem tanto setor na bolsa, tanta empresa na bolsa que talvez te traga muito mais conforto e não te tire o sono, que você pode tranquilamente ir pesquisar elas, beleza? Bom, pessoal, basicamente eram essas as informações e as reflexões que eu queria trazer no dia de hoje. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês têm alguma dessas empresas de varejo que eu comentei no vídeo de hoje? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.